Hoje é Dia das Mães, hoje nós falaremos sobre um tema importante dentro disso, não só para as mães, tá bom? Então, se você não é mãe, não é para você sair da igreja também. A gente vai falar sobre mulheres hoje, um pouquinho mais sobre mulheres, dentro desse texto aí de Provérbios 31, que fala aí do rei Lemuel de Massá e o ensino da sua mãe, como diz aí o versículo 1. Então, Provérbios 31 inteiro, nós faremos a leitura. Eu convido você a acompanhar e depois faremos uma exposição do texto bíblico. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu? Ó filho do meu ventre. Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos as que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda a noite, já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com as rendas do seu trabalho, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe o que seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos, e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Peraí, meus irmãos, que eu voltei para ficar perto dos irmãos, mas aqui é o lugar ainda que não bate ventilador. E aqui é o lugar que me faz desejar cada segundo o ar-condicionado nessa igreja. Então, se eu aparecer no meio aí de vocês, eu estou buscando ventilador, tá bom? Obrigado. Meus irmãos, meu filho segue destruindo a igreja. Meus irmãos, talvez não haja nada mais parecido do que o amor de Deus no nosso mundo, do que o amor de uma mãe pelo seu filho. Um amor sacrificial, um amor abnegado, um amor de uma pessoa que se entrega sem pensar duas vezes por outra pessoa. É um amor incondicional muitas vezes, porque desde o ventre, antes de conhecer, ela já ama. É diferente do amor do pai, que muitas vezes é um amor que
É difícil de conceber no começo, até a criança aparecer. Eu brinco que meu pai foi assim, comigo foi assim. Até eu pegar na mão, eu não tinha noção do que era ser pai. Mas uma mãe é diferente, porque mãe é mãe desde o momento que gera no ventre. E aí o texto aqui nos ensina o papel de uma mulher temente, em especial aquelas que são mães. Mas para qualquer mulher esse texto serve, porque o texto fala de mulheres aqui. Mas o texto também ressalta o papel da mãe, de uma mãe na vida dos seus filhos, de uma mulher na vida da sua família. E é isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O papel da mulher temente ao Senhor. E se você é mãe, é o papel da mãe temente ao Senhor. E a primeira lição que esse texto nos traz é que o papel da mãe temente ao Senhor é ensinar os seus filhos. E do verso 1 ao verso 9, Lemuel, melhor dizendo, ele é bem claro dizendo que o papel da mãe é ensinar os seus filhos, o papel da mulher é ensinar as pessoas, a sua família. E é interessante que ele fala, olha, eu estou replicando aqui o que minha mãe me ensinou. Eu estou ensinando aquilo que eu aprendi da minha mãe. E ele diz bem claro que a mãe deve ensinar o filho qual o melhor caminho para a vida. A mãe deve ensinar um filho o caminho que ele deve viver, as direções que ele deve tomar, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele deve evitar também. E o rei aqui ensina, olha, minha mãe me ensinou como proceder, mas também me ensinou o que eu deveria evitar. Evita a mulher que vai te fazer mal, evita beber demais, evita fazer as coisas erradas. E nós muitas vezes precisamos entender que isso é papel de mãe. A mãe fala, filho, faz tal coisa. E ela não fala por maldade, ela fala por amor. E a mãe também fala, filho, deixa esse de lado. Não faz tal coisa. E a mãe deve ensinar assim, e ensinar como proceder corretamente em toda a justiça. Ajudando o necessitado, cuidando de quem precisa. Eu lembro da minha mãe, minha mãe é espírita, mas eu lembro de algo que me marcou bastante, é como minha mãe ajudava o próximo. Passava gente lá na porta de casa, ela sempre arrumava alguma coisa para dar. Passava um necessitado lá, ela sempre parava e ia lá ajudar. E de algum modo aquilo influenciou a minha vida. É claro que teve coisas que ela ensinou por causa da fé diferente que não eram compatíveis com a minha fé. Mas 99% do ensino que ela me deu é compatível e assim é com todas as mães. Porque que mãe que não quer ver o filho bem? Existem as exceções, estamos falando de mãe aqui, não de genitora. Estamos falando de não só quem deu a luz, mas de quem ama o filho como mãe. Que mãe que não quer o bem do seu filho? Que mãe que não quer ver o melhor para o seu filho? Que mãe que não quer ver o filho bem de vida? Não financeiramente necessariamente, mas um homem formado, um homem de caráter. E a Bíblia nos ensina em Provérbios 22 que a mãe deve ensinar o filho no caminho que deve andar. Aliás, os pais devem ensinar o filho no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, o filho não se desviará deles. A gente vive numa cultura em que, infelizmente, muitos pais são ausentes. E muitas mães têm que ensinar seus filhos. Por isso, você que é filho, ouça a sua mãe. Não importa quantos anos ela tem. Aí, ó, chegou o Rivaldo, o homem que salva a minha vida. Não importa quantos anos ela tem. Não importa quanto ela ainda te ama. Escute as suas mães. E o mandamento, o quinto mandamento, o primeiro mandamento com promessa, como a Bíblia diz, é honrar pai e mãe. Filho, ouça sua mãe.
Mães, ensinem os seus filhos. Ah, mas ele já é um marmanjo formado. O problema é dele. Ensina o seu filho. Ah, mas ele já tem filho. Sim, o problema é dele. Você ainda é mãe dele. Você ainda tem autoridade sobre a vida dele. Ensina o seu filho no caminho que deve andar. O que ele deve evitar. Saiba aconselhar, aconchegar os seus filhos. Não seja aquelas mães que fazem coisa errada, ou que acobertam o erro do filho e que acabam estragando o filho. Seja uma mãe sábia, que educa, corrige e que ama o filho. Então, a primeira lição é que a mãe e a mulher, ela deve ensinar a sua família, ela deve instruir os seus filhos. A segunda lição é que a mãe e a mulher, ela traz valor para toda a família. E do verso 10 ao 27, o rei vai deixar isso bem claro. E aqui ele vai gastar a maior parte dos versos dele, do ensino dele, destacando como a mulher, ela traz valor para os filhos e ela traz valor para a família. E é interessante como o rei aqui vai dizer que a mulher traz valor para a família com o seu trabalho, destacando que com o trabalho da sua própria mão, a mulher, ela cuida da casa. É interessante porque às vezes tem mulheres que saem de casa para trabalhar, mas tem mulheres que trabalham em casa. E muitas vezes os maridos não dão a devida atenção, ou os filhos reclamam demais, mas elas trabalham tanto quanto o marido muitas vezes. Guardando tudo, cuidando de tudo, deixando tudo certo. E essa mulher que trabalha, que cuida da casa, é uma mulher que tem valor. É uma mulher virtuosa. E ela, em hipótese alguma, pode se considerar menor do que outras mulheres. É interessante que o texto diz que essa mulher aqui, ela acordava cedo, cuidava de tudo, espalhava as tarefas domésticas, entregava tudo para os servos e ia trabalhar junto para o sustento da casa. Provavelmente o marido saía para trabalhar no campo e ela ali cuidando de tudo, deixando tudo pronto para quando o marido voltasse. Ela também traz valor para a família com sua generosidade. E é interessante você ver na rua como às vezes a mulher ela é mais alvo de abordagens de pedintes. Porque sabe que talvez o coração da mulher seja mais inclinado a ajudar do que o de um homem. E Deus fez as mulheres justamente para que elas ensinem com sua generosidade as pessoas. Ajudando o necessitado, cuidando do mais pobre. Fazendo aquilo que é necessário para o sustento de alguém que não tem o que comer. Mas ela traz valor para a família não só com o seu trabalho, não só com sua generosidade, mas ela traz valor para a família também com o seu caráter. E a mulher que teme ao Senhor é uma mulher em que a família inteira se orgulha dela. E é engraçado você ver que muitas famílias, às vezes, você olha para a mulher, você entende como é a família inteira. Fulano é gente boa, a mulher é doida. Acabou, o casal é doido. Ah não, o cara é meio lelé da cuca, mas a mulher é uma mulher forte, de oração. Casal de Deus. A mulher, ela traz valor para a sua família, ela traz valor para a sua casa, ela traz dignidade para o seu lar. A mãe, ela precisa ser alguém com coração temente ao Senhor, com coração que ama a Deus. 1 Timóteo 2,15 diz que a missão da mulher, dada pelo Senhor, é ser mãe. E que talvez não há nada mais dignificante para a mulher do que ser mãe. E ela deve permanecer como mãe, em fé, em amor, em santificação e com bom senso. Eu estava vendo outro dia, Twitter,
Mas é um caso conhecido de uma moça que ela vende conteúdo adulto na internet e que quem grava o vídeo dela é o próprio filho. Pensa como é a cabeça do cidadão. Pensa a vergonha que é para esse menino. Pensa como é a vergonha de um menino que tem uma mãe que se prostitui. É engraçado porque se você, na época da escola, você podia zoar com qualquer coisa da outra pessoa. O pessoal não podia falar mal da mãe. Agora imagina quando a zoeira é verdade. Como fica o coração daquela criança? A mãe traz valor para os seus filhos, traz valor para a sua casa. Então você, mulher, você tem poder para influenciar o coração dos seus filhos, para ser exemplo para os seus filhos. E você deve ser exemplo para os seus filhos. Seus filhos devem olhar para você e falar assim, ó, essa é minha mãe. O seu marido deve olhar para você e falar assim, essa é a minha mulher. Com orgulho. Mas isso só é possível quando você tem um caráter igual de Cristo, quando você tem uma generosidade ímpar e quando você cuida do seu lar. A gente às vezes fica comparando com o mundo e o feminismo trouxe muita coisa, mas para a mulher trouxe muita coisa ruim. Porque o que mais se escuta hoje é mulheres abandonarem o lar, mulheres deixarem de ser generosas, mulheres viverem na promiscuidade e cada vez mulheres se submetem a coisas mais degradantes ainda. E ao invés de melhorar, só tem piorado. Se você vê as mais novas, muitas dessas moças precisam se dopar para viver, porque não conseguem ter felicidade alguma nessa vida fútil e vazia que elas levam. Então, mulher, seja virtuosa, tenha caráter, seja generosa e ame a sua família. Ame o seu lar, trabalhe para o seu lar. Se você trabalhar para fora, não tem problema. Mas lembre-se que você também precisa trabalhar em casa, cuidando do seu marido. O seu marido não tem que ser aquele marido vagabundo, não. Que não faz nada, só fica lá sentado, vendo televisão. Não, ele tem que ajudar. Mas você precisa cuidar do seu lar. Cuidar da sua casa. Cuidar da sua família. Porque acima de tudo, essa é a missão que Deus entregou para você. Mais do que ser bem-sucedida fora, é você ser bem-sucedida na sua casa. Então a Bíblia nos ensina que a mãe, a mulher temente ao Senhor, ela deve ensinar os filhos, ela traz valor para a família. A última lição é que a mulher temente ao Senhor, a mãe temente ao Senhor, ela é exaltada por sua família. E do verso 28 ao verso 31, nós vemos isso. A Bíblia vai dizer, Lemuel vai dizer que a mulher ela é exaltada pelos filhos, porque o filho vai a considerar bem-aventurada. Levantam-se seus filhos, o texto diz, e chamam ditosa. A Bíblia também diz que não só os filhos a louvam, mas o marido também a louva. O marido também se sente bem-aventurado. E diz que ela é bem-aventurada entre as mulheres. E ela é exaltada também pelas pessoas. E é engraçado isso, porque se a gente aprende hoje que para ser exaltado pelo mundo, a gente tem que viver igual ao mundo, o que a Bíblia nos ensina é que as pessoas vão te exaltar, de algum modo, quando você obedecer ao Senhor. E que as pessoas vão reconhecer e falar assim, poxa vida, ela é feliz. Ela é diferente. Ela não é igual a gente aqui que faz tanta coisa errada e não tem felicidade. Eu quero ser como ela é. Ela é bem-aventurada. O público louva as suas obras. É incrível ouvir exemplo de histórias de mulheres famosas, mas é interessante ouvir também exemplo das mulheres que não são famosas.
e que influenciam a sua vida, que influenciaram a sua vida. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha tido uma mãe como eu tenho, que eu possa olhar e falar assim: ela é a minha mãe. Mas se você não teve, seja você essa mãe diferente. Seja você essa mãe que obedece ao Senhor. Seja você essa mãe que os seus filhos te amam. Que seu marido ama. E que as pessoas olham e falam: eu queria ser assim. Eu queria que a minha família fosse assim. Então, antes de ser bem-sucedida lá fora, mulher, cuide da sua casa. Cuide da sua família. Cuide do seu marido. Cuide dos seus filhos. Não se entregue à vã conversação que o mundo traz, de que a felicidade da mulher é ser igual ao homem. Não é. A missão da mulher é obedecer ao Senhor, assim como do homem. E nesse caso, a missão da mulher é cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar das pessoas, dos seus familiares, do seu cônjuge, para então encontrar a verdadeira exaltação dada pelo próprio Deus. E as pessoas que antes falavam mal vão passar a olhar e falar assim: eu queria ser assim.